E aí pessoal, beleza? Temos aí então as dicas da semana, do dia 25 a dia 31 de outubro, onde teremos o eclipse solar acontecendo no signo de Escorpião e Mercúrio também entrando no signo de Escorpião. Terça-feira, dia 25, né, já teremos aí a entrada do eclipse solar. Gente, eclipse solar indica lua nova, certo? Então temos um período aí de lua nova no signo de Escorpião, tá? Só que essa lua nova tá em especial, né, porque é um eclipse. O eclipse tem um poder aí um pouco mais intenso. Sem contar que está no signo de Escorpião, que já é um signo intenso, né? Então a gente vai ter aí primeiramente a Lua entrando em Escorpião, que vai acontecer por volta das 4h19 da manhã, certo? E o eclipse vai acontecer logo em seguida, às 5h58. Então o eclipse ele começa às 5h58 e ele termina às 10h01 da manhã, tá? Como é um eclipse solar, que é Sol e Lua no mesmo signo, acontece de dia. Se fosse um eclipse lunar, ia acontecer à noite, tá? Que daí é lua cheia. Então assim, já vou falar que não vai ser visível no Brasil, certo? Então não adianta a gente ficar esperando, olhar pro sol, ficar com dor no olho, porque a gente já vai acabar só atrapalhando a nossa visão e não vai enxergar nada, né? O que a gente tem que pegar desse eclipse? A energia. Então vamos para as energias do eclipse, tá? No início do eclipse, que vai ser por volta das 5h58 da manhã, a gente vai ter o ascendente em Escorpião, tá? Como o eclipse ele é formado, ele começa num horário e ele vai até certo horário que indica o seu fim, né? Então tem um começo e um fim, o que leva horas acontecendo. Durante esse processo vão estar aí sendo ressaltados 3 ascendentes, ou seja, 3 signos, tá? Que o início vai ser no signo de Escorpião, né? Então seria o ascendente Escorpião. O segundo signo é o Sagitário, que vem depois de Escorpião. E o terceiro Capricórnio, tá? Então o eclipse vai acontecer em torno desses 3 signos, tá? Não significa que o eclipse vai impactar só esses 3 signos solares, até porque todo mundo tem todos os signos. Então o que é mais importante aqui, gente? Você saber em que local do seu mapa astral, ou seja, em que casa astrológica, você tem Escorpião no mapa, tá? É ali que o eclipse vai impactar. Então esquece, porque não é só para Escorpião, não é só para Sagitariano e Capricorniano, é para todo mundo, tá? Mas por que eu ressaltei esses 3 signos? Porque são os temas que o eclipse vai lidar, né? Vale lembrar que o eclipse ele dura, a energia do eclipse ela dura até o final do ano, certo? Então vão mais alguns 3 meses ainda, 3 signos mais 3 meses, né? E tem um outro eclipse que vai acontecer, que é o eclipse lunar, daí é a lua cheia. Então a gente tem que unir essa energia da lua nova, que é de criação, uma energia de criatividade, de plantios, para que na lua cheia, aquilo que você plantou venha até você. Você consiga atrair o que você intencionou. Escorpião é um signo altamente magnético, certo? Eu já até coloquei nos meus posts ali sobre Sol e Escorpião, Vênus que também está em Escorpião, Mercúrio que vai entrar em Escorpião também essa semana. Que Escorpião é assim, gente. Você pensou, você vai atrair, tá? Mas não é do nada. Em algum momento da vida você vai atrair, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está pensando, mas não é só pensar, tipo, quero ficar rica. Aí você esquece, de repente você já vai falar que você tá pobre de novo, você já vai falar, ressaltar o que você não tem, né? Lógico que você não vai ficar rico, lógico que você não vai alcançar o seu ideal financeiro. Eu falo sobre pensamentos excessivos, né? Pensamentos, vamos supor, é uma pessoa que pensa todo dia, ai meu Deus, minha vida é horrível, minha vida é uma bosta, minha vida é aquilo, né? Ela vai acabar doente. É isso que a energia de Escorpião vai trazer para ela. Diferente da pessoa que tá todo dia agradecendo pelo pouco que ela tem, né? Não tô falando por coisas grandes, porque a gente às vezes espera acontecer uma coisa grandiosa na nossa vida para que a gente agradeça. Mas não é assim. A vida ela só traz coisas para as pessoas que agradecem por onde elas estão agora. Então se você tá no momento que você considera pequeno, né, e você não agradeceu por aquele momento pequeno, a pessoa vai sentir como se ela estivesse regredindo, né? Então, gente, agradece pelo início, para você ter a parte 2, depois a parte 3, a parte 4. Não adianta você estar na parte 1 e querer ir para 5 ou reclamar que você não está na parte 5, sem você notar o que você conquistou ali na 1.
o que você tem, qual é o conforto que você tem hoje, ou como você vive hoje, o que te faz estar vivo hoje, né? Se você tem trabalho ou não, se você tem familiares ou não, se você tem amigo ou não. Vai agradecendo por coisas pequenas, certo? Conforme a gente vai agradecendo, o universo ele vai trazendo mais motivos para você agradecer. Principalmente nesse período de escorpião, gente. Escorpião é altamente magnético, é um signo de água, fixo. Né? E a água fala das emoções, fala da psique. Né? Como que o nosso psicológico está agindo nesse momento. Tudo isso a gente tem que ressaltar. Mas vamos por o eclipse. Tá? O eclipse vai acontecer ali nas 5h58 e vai terminar às 10h01 da manhã. E por aí também vai entrar a lua nova, tudo junto, tá? Então, assim, nesse momento do eclipse, a gente vai ter início de ascendente de escorpião, né, que lida com essa parte de entrega nos relacionamentos, entrega nas parcerias. Como que a gente tá nessas parcerias, nesses acordos? O que que tá favorecendo aquele acordo acontecer e o que está desfavorecendo aquele acordo para ficar em pé. Acordo pode ser tanto relacionamento, casamento, namoro ou parceria afetiva amistosa ou de trabalho, tá? Então, assim, primeiramente, nota o que você precisa plantar de novidades ali em parcerias e em você olhando para as parcerias. Qual é a sua perspectiva daquela parceria? Porque tá na casa 1. A casa 1 fala do eu, do nosso olhar. Ou como as pessoas nos olham também, né? Conforme vai passando, a gente vai ter o ascendente em Sagitário. Aí Sagitário fala sobre crenças, sobre como a gente se liberta daqueles padrões que Escorpião começou a detectar, que estavam ocultos na gente, mas que começaram a se manifestar, tá? E Capricórnio seria aquele topo da montanha que a gente quer conquistar, né? Então veja bem o processo aqui. Você magnetiza, você intenciona, você começa a perceber essa energia sendo liberada e em Capricórnio você conquista. Tá? Isso aqui não vai acontecer em um dia, não é no dia do eclipse que vai acontecer, né? Esse processo de 3 fases. Vai acontecer até o final do ano, mas para isso precisa do start. O start é o quê? Você intencionar o que você quer. E principalmente, gente, o que a gente precisa mudar? Porque Escorpião ele fala sobre transformações. Tá? Ele é o signo que ele está relacionado ao arquétipo da Fênix, que seria aquele pássaro que pega fogo quando está no momento aí, mais no auge da vida, pega fogo, morre e renasce das cinzas, né? Mais forte. Então não adianta você falar, eu tô sentindo que eu tô no momento de final de ciclo, que tá tudo ruim, tudo acabando. Se tá tudo ruim, tudo acabando, é sinal que um novo ciclo tá para chegar, né? Então observa o que tá morrendo em você, o que você precisa deixar aí, intencionar também para que realmente vá embora, para que o novo ciclo te traga coisas melhores do que o velho ciclo, né? Mas tem que intencionar, gente, sem intenção, sem você... Lógico que não é pra ficar o dia inteiro ali, porque quando a gente também fica o dia inteiro, isso é outra coisa do Escorpião, tá? Quando você fica o dia inteiro bitolado naquilo, em vez de você alcançar, conquistar, você vai afastar. Isso serve para pessoas também. E durante esse processo, Escorpião, Sagitário e Capricórnio, o Sol e a Lua, que estão ali no eclipse, né? Estão na Lua na fase cheia, na fase nova, eles vão também mudando de casas. Porque as casas, elas rodam junto com os ascendentes, com os signos, né? Então no início elas vão estar na casa 1, Sol e Lua. Depois eles vão para a casa 12, que daí é ao contrário, né? Os planetas giram ao contrário no zodíaco. E depois vai para a casa 11. Tá? A casa 1, ela fala sobre a visão que a gente tem da gente, a nossa manifestação aqui na Terra, o nosso corpo, a nossa identidade. A casa 12, ela fala sobre os nossos paradigmas mentais e emocionais, né? As conclusões que a gente tem da nossa energia como um todo. E a casa 11 fala sobre grupos, né? Sobre a sociedade. Então esse eclipse, ele não vai só atingir o indivíduo, o eu, ele vai atingir uma sociedade. Então assim, gente, é uma fase nova que está acontecendo, tá? Só que é no signo do Escorpião. Então ao mesmo tempo que a gente tem esse poder de criar, de intencionar, de plantios, de novos plantios, também está tendo a questão de transformação. Ainda tá rolando aquela vibe da minguante. Até porque o Sol Escorpião entrou no momento de lua minguante também, tá? Então, assim, o período
né, o eclipse, ele vai trazer tanta oportunidade de você iniciar, dar um novo passo na sua vida, como também deixar ir coisas velhas. Não tô falando só de coisa velha material, energia, pensamento, crenças velhas, antigas, que a gente fazem sentido nessa vida que eu falo no momento presente. Então é mais ou menos isso, tá? A gente vai ver aqui no momento da terça-feira, dia 25, que o Sol, né, ele vai estar em conjunção com a Lua, que significa a questão da Lua Nova, né? Vai estar também em conjunção com a Vênus, que já está em Escorpião. Vai começar a entrar em conjunção com Mercúrio, mas isso mais pro final da semana, que ainda não está em Escorpião. E estará em trígono com Marte, assim como a Lua, gente. A Lua também está em conjunção com Mercúrio, começando a entrar em conjunção com Mercúrio. A Lua está em conjunção exata com Vênus e trígono com Marte. Então isso faz o quê? Com que as nossas parcerias e contatos se movimentem, né? E tragam novas informações. Coisas que podem acontecer nesse eclipse, gente, por exemplo, casos de investigação sendo aí soltados aí na sociedade, aquilo que estava oculto sendo revelado, tá? Por isso que tem Sagitário junto ali no eclipse, não é só Escorpião. Escorpião é tudo aquilo que está oculto. Sagitário é tudo aquilo que foi revelado. E por isso que vem depois de Escorpião, tá? E Capricórnio seria qual que é as medidas a fazer depois daquilo, né? Qual que é o procedimento a fazer depois daquilo que foi revelado, né? Então, assim, na terça-feira tá um dia bem sociável, apesar de ser tudo em Escorpião. Um dia bastante sociável, principalmente no período do dia, que as energias vão estar aí tudo mais movimentada. É tudo voltada para movimento, para dar andamento em tarefas, em projetos. Durante a noite a gente começa a ter uma complicaçãozinha aí, né? Oposição de Lua e Urano. Mas isso faz com que a gente aí consiga enxergar o que precisa ser mudado, tá? Principalmente de valores que a gente dá para a sociedade, para pessoas, para amizades, né? E também como a gente está enxergando o que as pessoas nos enxergam e que valores elas dão pra gente. Aí na quarta-feira, dia 26, temos a Lua em conflito com Saturno. Durante o dia ainda continua e mais intenso naquela oposição com Urano. Então esse conflito com Saturno vai fazer com que regras antigas se quebrem, né? Não só regras antigas, mas pode dar uma complicação entre seguir novas regras ou com autoridades, com chefes, aquela coisa, né, de sempre que tem quando tem aspecto desafiador com Saturno. Então tomar cuidado com como a gente reage às pessoas que estão aí profissionalmente acima da gente. Ou quando você lida com seus pais, né? Tem gente que não gosta de receber ordem, aí já vai acabar atingindo o lado mais rebelde de Escorpião, né? O lado respondão, o lado que não tá nem aí, né? Que quer causar mesmo. E, gente, quando tá rolando esses desafios e Escorpião tá na jogada, a gente tem que tomar cuidado com uma vingança, né? Porque a gente sente uma vontade imensa de se vingar, principalmente quando a gente é rebaixado por alguém. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente tá se vingando, né, se preocupando na vingança, essa energia de vingativa ela nunca vai se cortar, nunca vai acabar. Então você vai se vingar da pessoa, a pessoa vai sentir, vai querer se vingar de novo. Aí você vai vingar de novo, a pessoa vai querer e vai ficar naquilo que não vai acabar nunca, né? O que acontece? Essa energia que tá sendo intencionada, tá sendo aí, né, intensificada na sua vida, ela vai te impedir que você siga e que você conquiste os seus objetivos. Né? Quando que o Escorpião conquista os objetivos? Quando ele não se preocupa em direcionar sua energia, que é intensa, nas complicações. Quando ele foca naquilo que realmente é essencial para ele. Né? Sem precisar muito de blá blá blá. Escorpião é melhor quando observa e quando vai, né, nas entrelinhas. Quando vai meio que escondido. Não que é para você ficar também se escondendo de todo mundo. Não é só assim que você vai conquistar. Mas prestar atenção também para quem você está contando as coisas que você quer. Não é todo mundo que quer o nosso bem, não. Durante a noite a gente já tem a Lua em trígono começando a entrar em trígono com Júpiter, né? Que ainda tá em Áries, mas tá quase voltando aí pra Peixes. Então a gente acende uma motivação a mais na quarta-feira à noite. E a intuição mais aguçada. Porque na quarta-feira à noite a gente também tem a Lua em trígono com Netuno e sextil com Plutão. Então isso faz com que a gente tenha uma conexão mais intuitiva
com o que está acontecendo na nossa volta e com as pessoas também que estão conectadas na nossa vida. Quinta-feira, dia 27, temos a Lua entrando em Sagitário por volta das 7h54 da manhã. Aí a Lua fica mais intensa naquele trígono com Júpiter. E um detalhe, gente, quinta-feira já é um dia de Júpiter, né? E vai estar rolando essa Lua em trígono com Sagitário, que também é regido por Júpiter. Então o melhor dia para filosofar é na quinta-feira. Se você precisa fazer uma rodinha de conversa com amigos, né, com trabalho, precisa discutir um assunto, mas chegar a conclusões profundas sobre aquele assunto, deixa para fazer isso na quinta-feira. A gente vai estar com a consciência mais aberta. Aí no período da noite a Lua vai estar meio que sem aspecto, então a gente já vai sentir uma necessidade de isolamento ou de observar mais do que falar, né? Mercúrio nesse dia, né, nessa semana, vai estar em conjunção com a Vênus, vai começar a estar quase em conjunção com a Vênus. Nesse dia ele vai estar em trígono mais exato com Marte, então significa que os nossos pensamentos vão estar mais rápidos, mais avançados, cuidado com a ansiedade, né? E também vai estar rolando aí Mercúrio em quadratura com Plutão. Então essa quadratura com Plutão seriam as entrelinhas de mudança acontecendo, né? A gente pode até sentir meio que um incômodo, porque como Escorpião é um signo fixo, e Mercúrio tá para estar Escorpião, não curte muito mudança. E precisa, é o signo da mudança, mas não se sente muito bem. Principalmente quando padrões antigos não estão sendo mudados, certo? Então vamos observar como é que a gente sente, como que o nosso corpo reage a alguns pensamentos nessa semana. Na sexta-feira, dia 28, temos um dia bem conflituoso, tá? A gente pode sentir o exagero de Sagitário acontecendo nesse dia, porque Sagitário é um signo que é espirituoso, é bem humorado, mas é bem exagerado, né? Até por isso que Sagitário rege o fígado, porque o excesso de bebida também está relacionado a Sagitário. Imprudências no trânsito, né? Tudo aquilo que nos dá como consequência da liberdade em excesso. Então, assim, a Lua vai estar em oposição com Marte em Gêmeos nesse dia. Então, as discussões também vão estar ali altíssimas, exageradíssimas, né? Polêmicas podem acontecer na sexta-feira, então muito cuidado com o que você fala, ou como você reage às coisas que as pessoas falam, tá? Que a tendência de briga aí tá altíssima. Só que ao mesmo tempo, Saturno vai estar em sexto com a Lua, e Saturno coloca a gente no chão, é o pé no chão. É aquele nosso lado mais adulto, mais maduro falando, né? Então isso pode fazer com que as discussões sejam direcionadas para um foco aí evolutivo, um foco mais que vai nos trazer um aprendizado importante, tá? Só que para as pessoas que já estão se carregando de energia zoada, né, energia desafiadora, esse Saturno vai atingir que lado? O nosso lado mais ranzinza, o nosso lado velho ranzinza, reclamão, crítico. Não interessa se você é jovem ou se você é mais de idade, não. Você é jovem, também tem o velho ranzinza dentro de você. Assim como uma pessoa mais de idade, também tem a criança interna, né? A gente não pode esquecer disso. Então, assim, o dia tá conflituoso, mas depende muito de como a gente rege o nosso lado de responsabilidade com as pessoas e com a gente mesmo, né? Como que o nosso lado maduro reage com tudo aquilo. E no sábado, dia 29, temos a Lua em sextil com Mercúrio durante a manhã. Mercúrio que está no finalzinho de Libra, mas a Lua também está no finalzinho de Sagitário, então esse sextil ele fica mais intenso, o que deixa a manhã bastante sociável, né? Aquela pressão das discussões ela fica um pouco mais amenizada. Ainda tá rolando oposição com Marte pela manhã, mas fica aí bem mais fraco. Só que o exagero continua, tá? Porque a Lua vai ter quadratura com Júpiter nesse dia, porque logo aí de manhã, por volta das 10h21, a Lua já entra em Capricórnio, então já fica em quadratura, em conflito com Júpiter. Então durante o dia a gente vai estar mais sociável, mas a nossa reação emocional vai estar meio exagerada para as coisas que estão acontecendo, tá? Mesmo que Capricórnio na Lua, né, seja um posicionamento em exílio, um posicionamento mais sério para expressar emoção, a gente vai perceber que a gente não tá tão sério assim. A gente tá se doendo, a gente tá se envolvendo naquilo que está acontecendo. Aí por volta das 16h22, Mercúrio entra em Escorpião, o que deixa a nossa comunicação bem mais intuitiva, né? A gente fica menos sociável, a gente fica sociável assim, só que com pessoas mais seletivas, né? A gente é mais seletivo para compartilhar pensamentos. Então a gente ativa o nosso modo aí observador, tá?
O que é importante pra gente entender o que tá acontecendo no meio, só que de forma geral, certo? Tira aquele foco só do eu e começa a observar o que tá acontecendo em volta, né? Aí, na noite do sábado, a Vênus começa a entrar em sexto com a Lua, certo? Sol e Lua também estão em sexto, então o sábado à noite ele fica bastante sociável para trocas, confortável aí entre as pessoas que a gente já se relaciona há um bom tempo, amigos, namorado, enfim. Sábado fica um dia bastante sociável. Aí domingo, dia 30, temos a Lua em trígono com Urano durante o dia e a noite, tá? Durante o dia só esse aspecto que vai estar rolando entre a Lua. Sol também vai estar só naquela conjunção com Mercúrio e Vênus, o que deixa a gente com a consciência maior sobre o que a gente está pensando, sobre os contatos que estão na nossa vida, né? E como que tá essa relação, que é ótimo pro período, porque não adianta a gente passar por um período de lua nova, que a gente tem que plantar coisas novas, sem entender o que está acontecendo entre a gente e as pessoas. Quanto maior a consciência que a gente tem sobre a nossa vida e sobre as pessoas que estão ao nosso redor, melhor a gente entende o que a gente precisa plantar de novo, o que a gente precisa intencionar, o que a gente realmente está precisando. Porque às vezes a gente fica, eu não tenho nada, a minha vida é uma bosta. Mas o que você quer? Você sabe o que você quer? Aí a pessoa fica, não sei, minha vida tá ruim. Por que tá ruim? Né? Alguns pensamentos mais profundos que a gente tem que fazer nesse período de Mercúrio e Escorpião, gente. Mercúrio e Escorpião também é bem magnético, e Mercúrio rege a mente. Então, muito cuidado com o que você está intencionando, o que você está intensificando aí nesses pensamentos, tá? Durante a noite a gente tem aquela continuação da Lua em trígono com Urano, Lua também vai estar em sexto com Netuno e conjunção com Plutão. Então isso deixa a nossa consciência social mais ativa, a gente vai estar mais intuitivo também para trocar entre as pessoas e para entender a necessidade das pessoas. Também essa energia aí da Lua em sexto com Netuno, em conjunção com Plutão, traz uma energia mais criativa para o momento. Então, as pessoas que precisam de inspiração para continuar projetos, né? Domingo à noite tá ótimo. Segunda-feira, dia 31, temos a Lua no final do trânsito em Capricórnio. Então, durante a manhã, a gente ainda vai sentir aquela vibe capricorniana, né? Aquela energia mais séria, mais centralizada. Só que por volta do meio-dia 42, a Lua já entra em Aquário, o que nos deixa mais sociável ou com a tendência de isolamento, né? Depende de como cada um vibra Aquário. E Aquário também é um signo imprevisível. Então, hora a gente pode estar querendo trocar com todo mundo, conversar, estudar. Hora a gente vai estar mais na nossa, não querendo ver ninguém, certo? Aí a Lua vai estar em sextil com Júpiter durante o dia, o que expande a nossa energia aí de consciência sobre as coisas que estão acontecendo. Como está sendo o aspecto com a Lua, a gente vai ter uma expansão de consciência sobre as nossas emoções. E aí durante a noite a gente tem a Lua em quadratura com Mercúrio, o que deixa a vibe de Aquário aí na parte do isolamento, né? A gente fica mais introspectivo e com menos tendência de socializar, né? O que favorece pra gente ouvir a nossa voz interior e a nossa intuição. Essa semana é isso, eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, quem puder me ajudar curtindo, comentando, compartilhando também agradeço. Quem quiser fechar análise astrológica, mapa astral, evolução solar, sinastria, qualquer tipo de atendimento astrológico ou de tarô, tá? Para perguntas específicas sobre a vida, pode me procurar nas redes sociais, no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo. Ótima semana a todos e até o próximo vídeo.